Meus amados irmãos e irmãs, neste novo dia 08 de julho, convido você a silenciar seu coração, respirar fundo e por um instante se recolher na doce e poderosa presença de Deus. Que esta oração não seja apenas uma sequência de palavras, mas um encontro real com o Pai, um derramar de alma, um momento de alívio, direcionamento e renovo para a sua vida. Se puder, feche os olhos agora, entregue tudo, respire. Vamos juntos buscar o socorro daquele que não falha, daquele que nos livra do mal, que nos guarda em meio às batalhas invisíveis e visíveis. Comecemos com o sinal da nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, neste 8º dia de julho, eu me coloco diante de Ti, com reverência e total dependência. Tu és o meu refúgio, o meu esconderijo, o meu escudo, o meu libertador. Como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, Senhor, é em Ti que eu confio. E é por isso que hoje eu clamo por livramento. Livra-me, ó Deus, de todo mal que eu não posso ver. Livra-me dos perigos que se escondem nos detalhes da rotina. Livra-me das emboscadas do inimigo, das palavras mentirosas, das armadilhas disfarçadas de oportunidades, das alianças perigosas e dos relacionamentos que roubam a paz. Guarda minha mente, Senhor, para que eu não seja dominado pelo medo, pela ansiedade ou pelas preocupações deste mundo. Guarda meu coração de toda raiz de amargura, de todo desejo de vingança, de toda dor não curada. Que nada me afaste de Ti neste dia. Que nenhuma voz seja mais forte do que a Tua voz dentro de mim. Senhor, cobre-me com o Teu sangue precioso. Cobre minha casa, minha família, os meus caminhos. Que os Teus anjos acampem ao meu redor e desfaçam todo o intento maligno que foi lançado contra mim. Que toda seta seja quebrada, todo laço seja desfeito, toda tentativa do inferno seja frustrada pelo poder do Teu nome. A Tua palavra diz, em Isaías 5:4-17, que toda arma forjada contra Ti não prosperará. E eu declaro essa promessa sobre este dia. Nenhum plano do inimigo terá êxito. Nenhuma palavra maldita lançada contra mim encontrará morada. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Pai, também Te peço, livra-me de mim mesmo. Livra-me dos meus impulsos, das minhas reações precipitadas, das decisões tomadas na carne e não no espírito. Livra-me da pressa que me impede de ouvir a Tua voz. Livra-me da vaidade que quer tomar o lugar da humildade. Livra-me do orgulho que resiste à correção. Ensina-me a caminhar sob a Tua direção, mesmo quando ela for contra a lógica humana. Senhor, guia os meus passos neste dia. Que eu não entre em lugares onde o Teu Espírito não esteja. Que eu não aceite convites que venham me afastar do Teu propósito. Que eu tenha discernimento para reconhecer o bem e coragem para fugir do mal. Que eu perceba o momento exato de me calar e o momento certo de falar, o tempo de agir e o tempo de esperar. Pai, também Te apresento agora todas as pessoas que oram comigo. Cada um tem um clamor único, uma dor secreta, uma batalha travada em silêncio. Que esta oração seja como um escudo sobre cada vida. Livra, Senhor, os que estão em perigo. Livra os que estão em crise emocional. Livra os que pensam em desistir. Que hoje seja um dia de proteção, socorro, renovo e alívio. Abençoa, Senhor, os que irão sair para trabalhar, para estudar, para enfrentar longas filas, lutas silenciosas, injustiças e pressões. Que não lhes falte força, que não lhes falte esperança.
Que o Senhor vá à frente, nivelando os caminhos tortuosos, endireitando o que está fora do eixo, quebrando cadeias, desfazendo julgamentos e abrindo portas onde só haviam paredes. Senhor, se eu tiver que enfrentar alguma dor neste dia, que ela me aproxime mais de Ti. Se eu tiver que ouvir um não, que eu o receba com maturidade, confiando que os Teus planos são maiores. Se eu tiver que esperar, que eu não me revolte. Mas, Miranda, se eu tiver que me calar, que seja por sabedoria e não por medo. Que o dia 08 de julho fique marcado como um dia de livramento visível e invisível. Que eu perceba, no final do dia, quantas vezes o Senhor me protegeu sem que eu sequer soubesse. Que a Tua mão esteja sobre mim nas conversas, nos trajetos, nas decisões, nos encontros e até nos silêncios. Espírito Santo, fica comigo hoje. Me cobre com a armadura espiritual. Coloca sobre mim o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da Tua palavra, o cinturão da verdade e os calçados do Evangelho da paz. Que eu esteja revestido e blindado contra todas as obras do inimigo. E agora, Senhor, consagro este dia aos Teus cuidados. Não sei o que me espera nas próximas horas, mas sei quem me guarda. E é suficiente, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque a Tua fidelidade é escudo e proteção. Livra-me também, ó Pai, daquilo que parece bênção, mas é engano, daquilo que o reluz, mas é armadilha, das palavras doces, que escondem intenções amargas. Livra-me das comparações que me afastam da minha identidade em Ti. Livra-me de caminhos bonitos por fora, mas cheios de destruição por dentro. Senhor, cuida dos meus sentimentos. Se houver em mim alguma ferida mal resolvida, cura. Se houver alguma raiz de tristeza, arranca. Se houver medo de recomeçar, fortalece. Se houver falta de perdão, ensina-me a perdoar. Como Tu me perdoas, que meu coração esteja leve para Te ouvir e livre para Te obedecer. Que ao final deste dia, ao colocar a cabeça no travesseiro, eu possa sentir a paz de quem caminhou protegido pelo céu. Que mesmo que o dia traga lágrimas, elas sejam sementes de um tempo novo. Que mesmo que haja silêncio, ele seja espaço para a Tua voz. Que mesmo que surjam lutas, eu as enfrente com a certeza de que Tu estás comigo. Obrigado, Senhor, por cada livramento, menos até os que não percebo. Obrigado por cuidar de mim nos bastidores. Obrigado por me amar com amor eterno. Eu Te entrego o dia 08 de julho e tudo o que ele contém. E agora, Senhor, com meu espírito aquecido pela Tua presença, eu continuo Te buscando com confiança e humildade. Sei que o livramento verdadeiro não é apenas físico, mas também emocional, espiritual e mental. Por isso, clamo: livra-me dos pensamentos negativos que insistem em assombrar a minha mente. Que a minha alma não seja morada de angústia. Que meu coração não se torne refém da ansiedade. Que meus olhos não se acostumem com as sombras. Livra-me da voz da dúvida que tenta abafar a fé. Livra-me da autossabotagem, das palavras de derrota que às vezes eu mesmo deixo escapar dos meus lábios. Livra-me, Senhor, de mim mesmo, de minhas decisões precipitadas, das feridas não tratadas que podem contaminar meus relacionamentos, da minha falta de paciência com os processos que o Senhor mesmo está permitindo em minha vida. Pai, se eu tiver que lidar com rejeições neste dia, que elas não afetem minha identidade em Ti. Se eu tiver que lidar com mais notícias, que elas não apaguem a certeza de que o Senhor ainda está no controle. Se alguém tentar me ferir com palavras ou atitudes, que eu saiba responder com sabedoria, com silêncio ou com mansidão.
conforme a direção do teu Espírito. Ensina-me, Senhor, a não revidar, a não guardar mágoa, a não alimentar ressentimentos. Que o meu coração seja livre, mesmo diante das injustiças. Livra-me também das distrações que tentam me afastar do teu propósito. Que eu não me perca em tarefas vazias, em discussões sem fruto, em comparações destrutivas. Que a minha mente esteja alinhada à eternidade, não ao imediatismo deste mundo. Que minha maior ambição neste dia seja permanecer em ti, obedecer à tua voz e ser instrumento da tua paz. Espírito Santo, toma conta dos meus passos. Aonde eu for, que a tua presença vá comigo. Se eu tiver que entrar em ambientes carregados, que eu seja luz. Se eu estiver perto de pessoas que não te conhecem, que o meu testemunho fale mais alto do que qualquer palavra. Que minha conduta seja limpa, meu olhar seja compassivo e minha postura revele que eu sou teu. Que mesmo sem perceber, eu leve livramento a quem estiver ao meu redor. Senhor, livra também aqueles que eu amo. Coloco agora diante de ti a minha família, meus amigos, meus irmãos na fé, colegas de trabalho e cada pessoa que carrego no coração. Visita-os com proteção. Livra-os de acidentes, de diagnósticos ruins, de decisões impensadas, de relacionamentos abusivos, de vícios disfarçados. Que neste dia haja livramento visível sobre cada um deles. Livramento que será reconhecido, celebrado e testemunhado. Pai, neste 8 de julho, eu clamo também por livramento coletivo. Livra nossa cidade da violência, do caos, dos conflitos. Livra nossa nação de lideranças corruptas, de decisões injustas, de leis que vão contra a tua vontade. Levanta pessoas comprometidas com a verdade, com a justiça, com o bem. Derrama a tua paz sobre o Brasil, Senhor. Que neste dia o Senhor envie livramento àqueles que estão em hospitais, em presídios, em abrigos, nas ruas, menos aos que foram esquecidos pela sociedade, mas jamais deixados por ti. Senhor, se alguém acordou neste dia sem forças para orar, sem coragem para continuar, que esta oração alcance esse coração agora. Que esta palavra seja sopro de vida, impulso do fé, renovo de esperança. Se alguém pensar em desistir, que o Senhor o sustente. Se alguém estiver prestes a cair, que o Senhor levante. Se alguém estiver no limite, que o Senhor abrace. Tu és o Deus que vê, que ouve, que sente, que age. Nada escapa ao teu olhar. E se o inimigo estiver preparando armadilhas neste dia, Senhor, que elas sejam desfeitas antes mesmo de serem ativadas. Que nenhuma seta inflamável encontre brecha. Que nenhuma palavra maligna prospere. Que nenhuma presença tóxica se sustente. Pertodemem. Que o Senhor levante um escudo ao meu redor, como diz o Salmo 3:3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Que hoje eu possa andar com leveza, mesmo em meio às pressões. Que eu ande com paz, mesmo se o dia for difícil. Que eu ande com gratidão, mesmo sem ter todas as respostas. E que eu não me esqueça de olhar ao redor e perceber os livramentos que o Senhor está operando constantemente. Que eu não seja cego aos teus cuidados, surdo à tua voz e indiferente à tua presença. E quando a noite chegar, que eu deite em paz e possa dizer com convicção: hoje o Senhor me guardou, hoje o Senhor me livrou, hoje o Senhor esteve comigo em cada passo. Que mesmo que o mundo tente me roubar a esperança, eu continue firme. Que mesmo que surjam tempestades, eu mantenha os olhos fixos em ti. Obrigado, Pai, pelo livramento que já está sendo liberado. Obrigado pela tua fidelidade inabalável, pela tua mão que sustenta, pelo teu amor que me cobre
e pelo teu Espírito que me guia. Hoje, neste 8 de julho, eu escolho caminhar debaixo da tua proteção. Escolho confiar, esperar, descansar e obedecer, porque sei que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarão. E eu descanso, Senhor. Descanso na certeza de que Tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, Senhor. Meu Deus, ainda continuo diante de Ti, com o coração aberto e o espírito rendido, porque sei que o livramento mais precioso não é apenas ser guardado de acidentes ou perigos visíveis, mas é ser preservado internamente, é ter a alma blindada contra o que nos afasta da Tua vontade. Por isso, Senhor, além de livrar os meus passos, livra os meus pensamentos, que nenhuma mentira plantada pelo inimigo encontre espaço no meu interior. Livra-me da culpa que paralisa, das feridas não tratadas, dos traumas que me impedem de confiar. Livra-me da tristeza que se esconde por trás de sorrisos forçados, das máscaras que às vezes uso para parecer forte, quando por dentro estou em pedaços. Senhor, nesta manhã de 8 de julho, não escondo nada de Ti. Tudo o que sou, tudo o que penso, tudo o que sinto, está diante dos Teus olhos, e mesmo conhecendo todas as minhas fraquezas, o Senhor continua me amando. Que amor é esse, meu Deus, que me envolve sem condição? Pai, quero também consagrar a Ti todos os caminhos que terei de percorrer hoje. Se for um dia de decisões, dá-me sabedoria. Se for um dia de espera, dá-me paciência. Se for um dia de enfrentamentos, dá-me coragem. Se for um dia de perdas, dá-me consolo. E se for um dia de vitórias, dá-me humildade. Que em tudo eu reconheça a Tua mão. Livra-me, Senhor, da necessidade de controle. Livra-me da inquietação que tenta me fazer correr, quando o Senhor quer que eu apenas confie. Que eu aprenda a viver o dia de hoje sem me antecipar ao amanhã. Que eu não me perca em preocupações desnecessárias, nem me afogue nas pressões da rotina. Ensina-me a respirar fundo e lembrar que mesmo quando não entendo, Tu estás cuidando de tudo. Livra-me também, Pai, das distrações espirituais. Que eu não me alimente apenas de redes sociais, notícias ou conversas passageiras, mas que eu me alimente da Tua palavra, que é viva e eficaz. Que eu deseje mais estar aos Teus pés do que em qualquer outro lugar. Que meu espírito esteja mais atento às coisas do alto do que as da terra. Que eu valorize o invisível mais do que o visível. Senhor, unge os meus olhos para que eu veja além do que é aparente. Que eu perceba quando uma situação é laço e não bênção. Que eu identifique com clareza quando uma amizade está drenando minha paz. Que eu saiba me afastar com sabedoria daquilo que me afasta de Ti. Que eu tenha discernimento para dizer não quando for necessário, mesmo que isso custe o aplauso dos homens. E se houver hoje alguma notícia difícil, alguma mudança de rota, algum confronto inevitável, que o meu coração esteja firmado em Ti. Que eu não reaja com impulsividade, mas com sabedoria. Que eu não caia no desespero, mas me abrigue em oração, porque o Senhor é meu abrigo, meu socorro bem presente. Como diz a Tua palavra em Salmos 91, 7.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, eu também Te peço, livre-me das palavras malditas lançadas contra mim. Toda calúnia, difamação, inveja, fofoca, toda tentativa de manchar meu nome ou paralisar meu avanço, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que foi levantado para me ferir se transforme em testemunho do Teu cuidado. Que todo ataque vire ponte, que toda humilhação vire exaltação, que tudo coopere para o meu crescimento espiritual. E neste momento, Pai, oro também por aqueles
que tentam me prejudicar, consciente ou inconscientemente. Perdoa-os, Senhor, e livra o coração deles da escuridão. Que a tua luz os alcance, que o mal que planejam não tenha poder, e que, ao invés de vingança, eu deseje libertação. Porque quem anda contigo não precisa se defender. O Senhor é quem me justifica. Livra-me da contaminação emocional. Que eu não absorva o peso de ambientes carregados, nem tome para mim as dores que não são minhas. Que eu não me torne um depósito de críticas, cobranças ou rejeições alheias. Guarda minha alma limpa, que eu seja canal de bênção e não esponja de dores. Pai, também te entrego os ambientes pelos quais passarei hoje. Que onde houver tensões, eu leve paz. Onde houver escuridão, eu leve luz. Onde houver peso, eu leve leveza. E onde houver cansaço, que a tua presença em mim traga descanso. Que as minhas palavras tenham unção. Que meus gestos transmitam compaixão. Que eu não passe por ninguém sem deixar uma semente do teu amor. E por fim, Senhor, eu consagro o dia 8 de julho como um dia de livramento completo. Livramento da alma, do corpo, da mente e do espírito. Um dia marcado por teu cuidado minucioso. Um dia em que verei a tua mão abrindo caminhos onde não há saída. Um dia em que o teu sopro afastará tempestades. Um dia em que sentirei o teu colo me sustentando em cada detalhe. Que eu nunca me esqueça, o Senhor está comigo, não apenas quando tudo vai bem, mas especialmente quando não vai. E é por isso que eu descanso. Porque mesmo em silêncio, o Senhor age. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor prepara. Mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor já escreveu um final de paz. Senhor, neste 8º dia de julho, eu continuo te buscando com a alma rendida e o coração submisso. Tu és o meu abrigo seguro, o escudo que me protege dos perigos ocultos e das armadilhas que não enxergo. Por isso, mais uma vez eu te clamo. Livra-me, Senhor. Livra-me do mal que eu vejo e também daquele que ainda está sendo tramado nas sombras. Que o teu sangue me cubra, que os teus anjos me cerquem, que tua presença vá à frente, atrás, ao lado e dentro de mim. Livre-me dos acidentes, das surpresas amargas, dos diagnósticos ruins, das notícias que tentam roubar a minha fé. Que neste dia nenhum mal encontre acesso ao meu lar, nenhum espírito de contenda, doença ou confusão toque os que amo. Livra a minha casa, Pai. Livra o lugar onde moro, os caminhos por onde passarei, os veículos em que entrarei. Que cada passo meu esteja guardado debaixo da tua mão poderosa. Pai, também te peço livramento emocional. Que neste dia eu não seja arrastado pelas emoções desgovernadas, pela raiva repentina, pela tristeza sem nome, pelas lembranças que ainda doem. Cura minha mente, acalma meu coração, fortalece meus pensamentos. E se a angústia tentar invadir o meu interior, que a tua paz entre primeiro, trazendo equilíbrio, sobriedade e alívio. Livra-me, Senhor, das palavras destrutivas, tanto das que ouço quanto das que falo. Que minha boca seja instrumento de edificação e não de julgamento. Que minha língua não espalhe discórdia. Que meus lábios não sejam portadores de mágoas ou maldições. Que toda maldição pronunciada contra mim caia por terra agora. Em nome de Jesus, que nenhum intento do inimigo tenha êxito sobre minha vida. Declaro que toda arma forjada contra mim não prosperará, porque eu estou escondido em ti. Livra-me da pressa de fazer as coisas no meu tempo. Que eu não confunda atraso com livramento. Que eu não me irrite com os nãos que são proteção. Que eu aceite a tua soberania, mesmo quando ela contraria meus desejos. Ensina-me a confiar no teu tempo e a descansar no teu propósito. Livra-me também
Meu Deus, dos laços que o inimigo prepara disfarçados de bênçãos, que meus olhos espirituais estejam abertos para discernir intenções, atmosferas e pessoas. Livra-me de alianças erradas, de convites que desviam, de propostas que não vêm de ti, que eu não troque a tua promessa por migalhas de aceitação, que eu prefira a solidão com propósito à companhia que me afasta da tua presença. Senhor, livra-me das repetições de ciclos destrutivos, que eu não volte a lugares de dor, que eu não procure consolo em velhos hábitos que já deveriam, que eu não me sabote, que eu não desista de mim. Dá-me livramento de mim mesmo, dos meus impulsos, das minhas fraquezas, das minhas feridas não curadas. Pai, eu também te peço, livra os meus sonhos do medo, que eu não deixe de avançar por causa das inseguranças, que eu não recue diante dos desafios, que eu não me esconda atrás de desculpas. Se o Senhor me chamou, o Senhor me capacita. Se a porta foi aberta por ti, ninguém poderá fechá-la. Se o caminho é teu, mesmo com espinhos, ele me levará à promessa. Livra-me, Senhor, da religiosidade vazia, que minha fé não seja apenas rotina, que minhas orações não sejam repetições sem sentido, que meu coração não se acostume com o sagrado, que eu nunca perca a reverência por estar em tua presença, que eu ore como quem depende, que eu me prostre como quem entende que nada sou sem Deus. Amém.